Se tem um assunto que causa polêmica no governo Lula, são as invasões de terra organizadas pelo MST e afins, ou seja, aqueles outros órgãos que também gostam de pular para o que não é deles, invadir terra dos outros. Tá, mas tem coisa importante que a gente precisa saber sobre isso. Embora Lula negue total conivência, eles não têm cabresto e Lula não consegue controlar. E o que antes era algo que seria normal, agora começa a sair do controle pelo governo Lula. E a coisa fica mais grave. Porque mesmo que Lula não queira vincular sua imagem ao MST, o que é impossível, Lula é parte integrante desse sistema todo, o MST também já viu que não tem um líder, um chefe de governo com postura e que possa tomar qualquer medida contra eles. Então eles mesmos resolvem confrontar o governo Lula. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o Dr. Sandro Gonçalves. Para quem chega novo aí no canal, é sempre um prazer estar aqui com você. Bora lá. A Carolina de Toni, ela é deputada federal e ela publicou o seguinte: é escancarado. 2 ministros de Lula confirmaram ida a evento do MST. Na AgriShow, que é o evento que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto, nenhum ministro vai aparecer. Mas nos eventos dos invasores de terra, sim, eles vão aparecer. Então essa crítica foi feita por quê? Porque a gente vê que há uma grande conivência, ou seja, até mesmo uma complacência do governo Lula com o movimento sem terra. E não dá para desvincular. Lula pegou o Stedley, que é o líder do movimento sem terra, colocou no aviãozinho, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, levou para a China para ser o seu conselheiro pessoal. Outro motivo não tem. Tá. E ele ainda tenta dizer que não é bem assim, que ele não apoia invasão de terra, que invasão de terra é um movimento justo. Mas olha só, perdeu o controle. E é o que diz a Folha de São Paulo. Não aceitamos coleira ou focinheira do governo Lula, diz líder nacional do MST. Em entrevista à Folha por videoconferência, o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, faz um balanço das ações de mobilização do movimento durante o chamado Abril Vermelho. Nega que há uma mudança de tática do movimento sob Lula e afirma autonomia em relação ao governo. João Rodrigues cobra a reforma agrária e diz que CPI contra sem terra é inconstitucional. Pois é, aí a gente já chega num ponto importante. Lula perdeu o controle sobre o sem terra, afinal, Lula perdeu o controle foi sobre um monte de coisa. E Lula focou tanto as energias, mas tanto as energias, para tentar conter os impactos da CPMI de 8 de janeiro, que ele deixou brecha aberta. Esqueceu da CPI do MST. Arthur Lira já leu, já vai começar, já vai ser instaurada. E aqui, Lula toma na orelha e muito. Porque a previsão é que o Ricardo Salles e o Coronel Zucco serão os responsáveis por comandar a CPI do MST. A previsão é que Ricardo Salles seja direcionado à presidência e o Zucco à relatoria. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já leu e deu um referendo em torno desses 2 nomes, Salles e Zucco. O ex-ministro do governo Bolsonaro deve ficar com a relatoria, enquanto o militar será escalonado pela presidência. Então eu inverti aqui. Salles, relatoria e o Zucco para presidência. Tá. Você tem noção do quanto isso aqui é pesado para o governo Lula? Quantos membros do PT são vinculados a esses movimentos sem terra? Quantos casos, igual os que aconteceram aqui de São Paulo, que os líderes desses movimentos podem extorquir fazendeiros, querer fazer ações criminosas, o simples fato de você adentrar ou invadir um espaço público, como aconteceu com órgãos públicos agora que foram invadidos, terras, pelo movimento sem terra, era caso do Alexandre de Moraes mandar prender todo mundo, depredando o prédio da Embrapa. Isso é coisa de mandar prender todo mundo. Mas
dois pesos e duas medidas. É simples assim. Agora a gente vai mudar de assunto e vai pular para uma matéria aqui do Conexão Política e a gente vai falar de Arthur Lira. Às vezes você pergunta, mas eu sinto que Lira teve do lado do Bolsonaro, agora o Lira tá meio que se bandeando pro lado do Lula. Será que é assim? Será que não é assim? Pois bem, o que mais acontece na política hoje é a troca de favores, tá? Uma mão lava a outra. É simples assim. E não à toa, Lira também tem seus favores com outros, como por exemplo o governo Lula. STJ, muito alinhado hoje com Lula, anulou a condenação que poderia tornar Arthur Lira inelegível. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, anulou a condenação que pesava contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Por quê? Improbidade administrativa. A ação que tramita em segredo de justiça poderia tornar o parlamentar inelegível. Lira havia sido condenado, preste atenção, Lira havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas em novembro de 2016 por um suposto esquema de desvio de verba pública entre 2003 e 2006, na época em que era deputado estadual. Ele foi condenado por ter utilizado recursos destinados aos pagamentos de salário nos gabinetes para arcar com empréstimos pessoais ao Banco Rural na ocasião. O Tribunal Alagoano fixou as seguintes penas: perda do cargo, suspensão dos direitos políticos por 10 anos, ressarcimento de 182 mil aos cofres públicos e pagamento de multa no mesmo valor. Apesar disso, o STJ reconheceu que houve falha processual no andamento da ação do TJ de Alagoas, motivo pelo qual o ministro Humberto Martins ordenou que o andamento do processo fosse retornado à fase inicial, ainda na primeira instância. Pois é, foi assim com o titio Lula, foi assim com Lira. Entenderam o poder de barganha que eles têm? É simples assim. Eu acho que o juiz escreveu a vírgula errado aqui. Não, volta o processo lá no começo, tudo do zero. Condenado, com decisão, isso em 2016, condenação a 10 anos, mas agora, com um afago, volta do começo. É igual aconteceu com o Lula, gente. Então você que é petista, você que é de esquerda que está me assistindo e está revoltado com isso que aconteceu com Lira, pois é a mesma coisa que aconteceu com o Lula. Mudou muita coisa para você? Só a ideologia, porque o judiciário continua o mesmo, né? Vamos lá, bora falar de PL das fake news de novo, doutor Sandro, de novo, que é importante. Eu trouxe uma informação aqui que foi retirada a possibilidade do governo Lula criar uma agência reguladora para te dizer o que é verdade ou o que deixa de ser verdade. Mas o Carlos Jordi fez uma postagem que me deixou um tanto quanto preocupado. Então ele colocou aqui a matéria do jornal Metrópolis, né, que diz que a PL das fake news abre brecha para o governo decidir por decreto quem regulará as redes sociais. Isso é grave, tá? Técnicos do Legislativo dizem que o texto não prevê expressamente na lei quem cuidará da fiscalização das Big Techs, deixando em aberto quem será o responsável pela fiscalização. Assim, o relator Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, estaria dando um cheque em branco a Lula. O relator da PL da censura retirou a agência reguladora que estava prevista no projeto para facilitar a aprovação. Contudo, ele acaba abrindo uma brecha para que Lula crie o conselho ou órgão que seria responsável por fazer a regulação mediante decreto. Então, assim, quando a gente pensa, a tempestade está passando, cai uma pedra de granizo na sua cabeça. A coisa é feia no Brasil. Aqui o sistema é bruto, é difícil, mas temos que resistir. A opção não existe, é resistir. É resistir e continuar alertando as pessoas, continuar fazendo aquilo do jeito que a gente pode sobre a política brasileira, tá certo? O meu papel eu estou fazendo, seja num sábado, como eu estou aqui com vocês gravando, num domingo, amanhã eu vou estar aqui, hoje, mais tarde, enfim, o meu papel eu estou fazendo. Se vai dar resultado ou não vai, eu não sei, mas desistir para mim nunca foi uma opção. Eu sou um cara que morei aos 12 anos, 8 anos de idade, no interior de Goiás. Eu nasci em Goiás, tá? Numa cidadezinha chamada Orizona.
tá? Uma cidadezinha aconchegante demais. Depois mudei para Caldas Novas, e lá em Arizona meu pai mexia com carvoeira e a gente tinha que se virar para poder ter uma vida. Desistir não foi uma opção. Pois a gente vai para Caldas Novas, mudo para Minas Gerais, trabalhando em serviço pesado, em cima do andame, e em cima do andame eu me caso, em cima do andame eu faço a minha faculdade e eu resolvo virar advogado. E dali, desistir não foi uma opção. E dali, eu parto para me aprimorar mais. Aí vem universidade, pós-graduação, mestrado, certificação em Harvard, filosofia, e desistir nunca foi opção. Aí vem um canal do YouTube, e desistir nunca foi uma opção. Então não é agora que eu vou desistir. Vocês me desculpem, não é agora que eu vou desistir. Tem muita gente boa correndo atrás de retomar o país para o rumo certo e retomar a democracia. Então, você faz parte desse jogo comigo. Desistir não é uma opção, nem para mim, nem para você. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus. Muito obrigado pela confiança, por me aceitar humildemente aqui na sua casa, porque eu sei que eu tenho cada dia coisas para aprender. Sócrates já dizia, só sei que nada sei, e eu não sei nada mesmo. Cada dia eu acho que eu tenho que aprender mais, e é com vocês que eu aprendo. Então vocês são verdadeiros professores, deixando os comentários comigo, o feedback, quando vocês deixam os comentários, eu cresço e evoluo com vocês. E eu espero que a recíproca seja verdadeira, e acredito que sim, senão você não me aceitava na sua casa pra gente bater esse papo, tá certo? Obrigado, pessoal, fica com Deus. Até o próximo vídeo e eu volto no nosso último editorial aqui. Abraço.